Oi, gente, sejam bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Panorama 360. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, tudo bom, Thaís? Oi, pessoal, tudo bem? Olha, a gente está aqui hoje com várias dúvidas da população sobre direito imobiliário. Então, estamos tendo a honra de receber ela, que é advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Imobiliário, doutora Cláudia Viana. Uma salva de palmas! Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Zaike. Tudo bom? Ótimo estar aqui participando do programa de vocês. E é sempre bom a gente poder conversar e levar para as pessoas o esclarecimento certo a respeito dessas questões. Quer começar, Murilo? Eu vou fazer uma pergunta. A gente tem tanto, né? Eu acho que direito imobiliário a gente gera muita dúvida. Acho que para aquele cliente que está fazendo a sua primeira compra, doutora, aquele cliente bem leigo, né? Que está comprando imóvel na planta, o que é que ele deve olhar e quando ele está comprando um imóvel pronto, quais são as observações que ele deve ter, né? Ótima a sua pergunta. A primeira coisa que eu acho importantíssimo para esse cliente é ele deve pedir certos documentos a respeito desse imóvel. Se eu sou o comprador desse imóvel, eu devo procurar saber o histórico desse imóvel. Então, o cliente deve buscar uma certidão de ônus de inteiro teor desse imóvel. O que significa, gente, pedir essa certidão de ônus? E eu vou ter ali a vida desse imóvel. Esse imóvel está livre e desembaraçado. Esse imóvel, dizer que ele está livre e desembaraçado significa o quê? Esse imóvel não tem nada, nenhum gravame que impeça o bem de ser transferido. O bem pertence especificamente para aquela pessoa que está vendendo. Eu vou procurar saber a situação desse imóvel, se é dentro de um condomínio, se existe dívidas ou não a respeito do condomínio. E pedir, isso é muito importante, certidões de dívidas em nome de quem está vendendo. Procurar nas certidões junto a tributos estaduais, federais e municipais e dívidas junto à justiça, para evitar alegações de fraude, porque é muito comum a gente apenas olhar o imóvel e não procurar saber da questão patrimonial da pessoa que está vendendo. E aí você compra e depois é surpreendido com ações que fazem anular esta venda por fraude aos credores. Como a garantia de todo devedor é o patrimônio que ele tem, se eu vendo alguma coisa tendo dívidas, eu estou me dilapidando com o meu patrimônio. Então, esse dilapidar permite que anulem essas vendas e tragam de volta esses bens, e você que comprou fica no prejuízo. Mas na planta também pedir tudo isso? Tipo assim... Sim, porque as empresas que estão vendendo, elas têm que dar a garantia de que aquele imóvel que está sendo construído está liberado e não está garantindo dívidas do construtor nem do incorporador. E na planta também tem um documento importante, né? Que é o registro de corporação imobiliária. Que reúne, né, doutora? Toda a vida da construção. O registro, inclusive, é necessário para provar que aquele instrumento foi constituído legalmente para fazer aquela incorporação. Desculpa. Não, eu vou dizer seu nome de novo só para dar tempo de beber água. A gente está conversando aqui hoje no nosso Panorama 360 com a doutora Cláudia, especialista em Direito Imobiliário. Então, doutora, assim, para resumir, né, claro que a gente precisa olhar todo o histórico, né? Eu acho que foi uma aula quando a gente vai falar a respeito de comprar imóvel de terceiros. E quando a gente for comprar imóvel na planta, ter cuidado com tanto o incorporador, mas o registro de corporação, ele traz também uma certa segurança, né? Porque já passou pela parte de prefeitura, pela parte da SET, né? Que hoje em dia até o trânsito... Você precisa aprovar pela parte de Mas trânsito. aí é a própria construtora que dá essa documentação? A construtora, além de dar a documentação, ela informa em que cartório foi feito o registro e permite que você vá confirmar isso. É porque as pessoas não têm o hábito de confirmar, mas é necessário que você lembre, você está comprando, a gente tem que pensar nisso. Comprar um imóvel não é comprar um bem qualquer, você está comprando um investimento a longo prazo. Então, aquilo significa algo que, além de desprender uma grande quantidade econômica de dinheiro, é um bem de durabilidade, certo? Então, você tem que averiguar esses fatos, e eu considero também muito importante procurar saber no PROCON o histórico da empresa que está fabricando o produto. No caso da construção, quem é esse incorporador? Qual o histórico desse incorporador? É um incorporador que costuma entregar os imóveis no prazo? É um incorporador que tem reclamações?
como é a vida desse incorporador? Eu não sei, Kaique, não sei se você sabe, mas todo ano o PROCON ele lança o cadastro dos excelentes prestadores de serviços e dos maus prestadores de serviço. Então, ali ele traz a lista de quem sofreu reclamações, também no meio imobiliário. Então, é bom a gente procurar saber. Aquela incorporadora, aquela construtora... Está com o nome na lista? Está com o nome na lista. Boa. Tem a lista dos sujos também. Ou seja, o SPC, vamos dizer assim, entre aspas. Aquela lista do cadastro negativo no PROCON. E assim, doutora, só para a gente fazer até uma ressalva importante. A Lopes, a gente sabe que é uma empresa de capital aberta, né? Está na Bahia desde 2007. A gente não comercializa nenhum produto que não tenha registro de incorporação. Porque o registro de incorporação, ele já parte onde foi feita a análise por toda a prefeitura, por todos os órgãos competentes, né? Ambiental, tudo, supressão. E o registro de incorporação nada mais é do que você averbar todas essas licenças através de um cartório. Então, Lopes tem esse cuidado, mas se falando de entrega, às vezes fica uma dúvida muito grande. Eu recebi meu apartamento na planta ano passado, esse ano está com rachadura. Quais são as garantias, né? Ótimo. Quero saber tudo disso, porque eu já fiz tanta matéria sobre isso, tanta rachadura, vazamento, tudo, luz que não liga, uma porta que não fecha, a janela que trinca, tudo isso aí vai aonde, procura quem? Bom, primeira questão aí, primeiro vamos começar com a explicação que meu amigo colocou ali, que é de extrema importância. Isso é um ponto importante, quando a gente trabalha com empresas que fazem e vendem só produtos, que têm o seu registro de incorporação todo correto, você já parte de um pressuposto. Estou trabalhando com uma empresa séria. Por que eu estou trabalhando com uma empresa séria? Porque se eu faço a venda de produtos que passaram pelo registro da incorporação imobiliária, são empresas que não estão praticando crimes perante o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, eu já tenho a certeza de que essa empresa respeita o Código de Defesa do Consumidor. Esse é um pressuposto essencial. Segunda questão importante. Tem prazo para isso? Tem. De quando eu recebo um produto, o Código de Defesa do Consumidor determina que há um prazo para visualizar e reclamar de vícios chamados de aparentes, aqueles que são facilmente perceptíveis, certo? Então, vícios que são facilmente perceptíveis, eu posso reclamar até 180 dias. Aqueles que já são ocultos, o que é o vício oculto? Aquele que vai demorar para se apresentar. Eu tenho um tempo maior para reclamar. E no caso da construção, essas garantias vão até 5 anos. Perfeito. Olha, Então, depender do vício, isso vai até 5 anos. Perfeito. Tá? O que toca segurança e rigidez, essa garantia vai até 5 anos. Mas é importante entender que é um prazo que é 5 mais 5, tá aí. Por que 5 mais 5, meu amigo? Porque eu tenho 5 anos para aparecer o problema e mais 5 anos para entrar na justiça. Ótimo. Ou seja, soma um tempo de 10. Perfeito? Porque assim, se aparecer o problema hoje, tem 1 ano. Hoje eu tenho mais 5 para entrar na justiça. Então, não é hoje eu tenho mais 4 para depois ter mais 5. É só para poder ficar claro, é como se fosse o direito trabalhista que prescreve depois de 2 anos. Isso, perfeito. Então, é do dia que eu tenho 5 anos para aparecer o problema, até 5 anos para aparecer. Mas do dia que aparecer, eu tenho mais 5 para entrar na justiça. Perfeito? Perfeito. Murilo falou da data de entrega também, doutora. Tipo, Perfeito. se tiver em janeiro para entregar e tem um prazo, atraso, né? Atraso, assim, tem uma espera, tem... Isso. Hoje já é pacificado uma tolerância de até 180 dias. Por quê? Porque são os fatos que já são considerados Caso fortuitos, né? Que é aquilo que não depende da gente. Então, eu tenho desde um problema da natureza Chuva, que interfere, greves. Mudanças climáticas. A chuva interfere muito na construção mesmo. E, gente, também tem uma outra questão, as mudanças de preço. Perfeito. Isso são fatos que podem interferir no curso da obra. Tá certo? Mas entregou em janeiro, tá naquela data ali a previsão. Pronto. Passou 180 dias, o consumidor pode... Pode, exatamente. Agora, dentro desse prazo dos 180 dias, há esse limite do tolerável. Passei desse prazo, aí é considerada a obra efetivamente em atraso. Os contratos hoje,
já trazem normalmente cláusulas estipulando o valor da indenização por esse período. Por quê? Porque essa foi uma construção galgada pelo movimento dos consumidores durante longo tempo. Para vocês entenderem, antigamente não se falava disso. O consumidor antigamente... Esperava, né? Não, o consumidor perdia tudo. O consumidor pagava, não recebia no prazo e sequer recebia de volta o dinheiro que pagava, gente. Então, de 90 para cá, quando vem o CDC, é que começa uma construção de um respeito diferente, por entender que o consumidor é a fonte geradora de transformação e de fazer a riqueza ser fomentada na economia. Porque eu preciso que você compre. Porque você comprando, a Lopes continua botando produto no mercado. E a Lopes botando produto no mercado faz com que Joãozinho continue tendo emprego. Joãozinho tendo emprego, ele vai continuar comprando na padaria. Então, esse ciclo econômico precisa continuar girando. Então, não é bondade, é necessidade do mercado capitalista. Entendem isso? Essa proteção impõe isso. Então, esse período de 180 eu tenho que aguardar. Passado disso, eu tenho. Agora, se eu não coloco isso, vai ser feita uma estipulação com base no mercado imobiliário. Então, eu vou ver quanto é um aluguel estimado para um imóvel mais ou menos daquele tipo. É justo isso aí, né? Porque... Eu já tive, no passado, antes de ter essa mudança, a lei da incorporação, atraso, meu apartamento que eu comprei na planta. Hoje está mais difícil, tá, Thaíque? No passado, teve até falta de matéria-prima, né? Salvador, em 2013, não tinha vidro. Imagine. Não tinha vidro, né? O mercado imobiliário saiu de 2.000 unidades para 20.000 unidades e realmente não tinha vidro. Não tinha e material. Tinha alguns incorporadores também na época que também acabaram errando, falhando. Hoje o mercado está muito mais orgânico, muito mais organizado. Mas eu tive casos de atraso, onde um incorporador falou comigo: Murilo, seu apartamento, o contrato era tanto, depois de 6 meses, me propôs e eu aceitei 0,60 sobre o valor do apartamento, como se fosse um aluguel. Porque você tem aí o que justo, né? E você tem um fato superveniente. O contrato ele passou a ser mais oneroso e deixa de ser rentável. Esses fatos acontecem. Nós tivemos períodos aqui que a guerra determinou a falta de cimento, a falta de matéria-prima. E aí? Então, você tem que olhar cada caso individualmente. Uma coisa é atrasei porque aquela empresa agiu de má fé. Atrasei porque aquela empresa tem o hábito de não respeitar os prazos. E aí volta aquela questão que Murilo falou, que é a questão de saber com que empresa eu estou trabalhando. Olhe lá o cadastro dessa empresa no Procon. É uma empresa que só trabalha com produtos que tem um registro? É uma empresa que costuma entregar no prazo? Qual é a nota dessa empresa perante o Procon? Perfeito. A gente tem que pesquisar a vida dessa empresa para saber com quem eu estou comercializando, com quem eu estou fechando o negócio. Isso é muito importante, porque a gente não tem esse hábito. Mas o consumidor precisa entender que ele tem que valorizar a importância do dinheiro que ele investe no mercado. Ele é fonte de riqueza. Doutora, trocando de assunto, primeiro eu lhe agradecer, né? Mas vamos trocar de assunto aqui para chamar para aluguel, Thaíque. É isso, aluguel. E eu quero falar sobre o carnaval, que está se aproximando também. A gente, quer dizer, não era nem isso que você tinha pensado, né? Era isso mesmo? Então tá. A mudança era para essa. Porque assim, existem tipos de contratos. Por exemplo, se eu vou alugar por uma temporada no carnaval, se eu vou alugar para o Réveillon, é um contrato, e aí quem vai, às vezes, não conserva tanto a casa, né? Às vezes você aluga de um jeito e a pessoa te entrega completamente com vários defeitos, enfim, não tem cuidado. Como é que é isso? Como é que são esses contratos? Bom, locação você tem que entendê-la da seguinte forma: locação por temporada é uma coisa. E aí pode ser temporada para o Réveillon, temporada para o Carnaval, ou pode ser a locação para moradia, que aí pode ser por qualquer prazo, 2 meses, 1 ano, 30 meses, 4 anos, depende do que você vier estipular. Ou uma locação... Mas o mínimo é 1 ano para moradia ou não tem? Não há prazo, não há prazo para isso. E a locação para não residencial, que é quando eu uso para trabalho, para
comércio, para montagem de um consultório, vai depender da atividade que você vai escolher. Locação por temporada é que tem prazo. Qual é a ideia de temporada? Temporada, a lei, ela fala especificamente, eu vou usar para fazer um período de estudo, para um período de festas, Sim. para um período de atividade de tratamento de saúde, e não pode ultrapassar 90 dias. Então, Tá. a temporada que tem um limite máximo. Esse limite máximo é de 90. E não pode ser 90 mais 90 mais 90 para a mesma pessoa. É com aquela pessoa só pode 90. Por quê? Porque a temporada eu posso cobrar antecipado, tudo de 100%, vez, 100%. Eu posso ter a temporada com a cobrança antecipada e a garantia, que não pode nos outros. Então, a temporada, ela permite esses efeitos que não pode numa locação residencial e numa locação não residencial, entendeu? E tem que estar tudo no contrato, Tem né? que estar tudo estipulado. As paredes estão limpas, os talheres tudo ali, a xícara, tem que ter tudo, né? Talheres, contagem das xícaras, mas Porque carnaval o povo fica doido aqui em do- Salvador. Eu já, Sabe, Salvador, ainda mais isso, porque se você não deixar muito detalhado, eu tive alguns momentos assim, eu comecei lá atrás, vamos dizer assim, para o pessoal entender, tá? Eu sou loira, mas assim, graças a um material maravilhoso que a gente passa no cabelo, tá? Fantástico, tá? E aí esconde assim, um detalhezinho branco ou outro. Mas assim, temos algum tempo de vida nessa história. Então, lá atrás, tá? Para você entender, a gente vivia em Salvador um carnaval que tinha 2 circuitos lindos Sim. e maravilhosos, que hoje a gente não tem 2 circuitos, a gente tem um só, tem e mais, o outro, maior. infelizmente, que era o que eu mais gostava, não é tão profundo assim. Então, as pessoas, elas locavam, eram 7 dias mesmo, 8 dias mesmo de carnaval, né? Então, essas locações, você tinha ali de receber imóveis que você recebia de. Então, eu tive uma época, eu comecei lá atrás, fazendo contratos só de locação. Então, eu fui advogada de diversas imobiliárias daqui da cidade por muito longo tempo. Eu tive imóveis da gente locar, para você entender, que se a gente não tivesse o cuidado de especificar, Já era. já era mesmo. De viver experiências pitorescas. Então, eu aprendi com os meus erros nesse período de tempo. Então, assim, meus contratos eu não dizia pintura na cor tal. porque poderia até, doutora, eu já ouvi falar de gente pintar de uma cor estrambólica. Eu sei, é isso que eu vou me dizer. Eu, num dos meus primeiros momentos, eu dizia só, pintado na cor, pintura nova. Até o dia que eu recebi um imóvel pintado todo de preto. Meu Deus. Teto, parede e rodapé. E aí eu cheguei para receber e o rapaz olhou para mim e disse assim, é novo. E a tinta cheirava nova. E eu tive que dizer, é novo. Que espírito. É novo. É novo. E é novo, e ponto. Você entendeu? E era novo. Sabe? E aí eu passei a dizer, não, agora contrato eu boto na cor tal, Perfeito. qualidade tal. Porque aquilo que a gente vai aprendendo, que o mundo não é um espelho a refletir a minha imagem, porque nem sempre todo mundo pensa digno, igual a né? mim. Eu tenho que pensar, trabalhar com o imponderável. Cabeça de gente é território que nem todo mundo caminha, entendeu, minha flor? Doutora, eu tenho assim, algumas dúvidas, né? Mas de aluguel, duas, acho que é super importante. Eu aluguei um apartamento no circuito da Barra, por exemplo, de 4 anos. Eu sou inquilino. Certo. Eu posso sublocar no período do carnaval ou isso tem que estar pré-estabelecido no meu contrato de aluguel? Tem que estar pré-estabelecido no seu contrato de locação. Tá, essa é a primeira. A segunda dúvida é, Só para pegar aí, a sua pergunta, e já dar uma deixa para o pessoal. Claro. Se não tiver pré-estabelecido, doutora, o que é que pode acontecer? Meu proprietário pode me despejar. Era a segunda pergunta. Se porque eu tenho tivesse... meu lado médio. A senhora é espírita? Já sabe. Eu também, frequentante. É porque eu sou uma pessoa diferente. Eu sou católica de nascença, espírita por opção, do candomblé por necessidade, escuto o pastor Henrique. Maravilhosa. Gostei, É isso doutora. mesmo, É passeio. porque eu sou Bahia. É, eu sou a Bahia. Bahia. Na Bahia a gente não é, a gente acontece, exatamente. entendeu? É verdade, Deixa eu doutora dizer Cláudia isso. mesmo. Mas vamos É a lá. Bahia. Outra dúvida que eu fiquei então,
Para eu poder sublocar, tem que constar no meu contrato de aluguel. Isso. Vamos agora olhar por outra ótica. O proprietário, eu aluguei meu imóvel para Taíque por Certo. 5 anos. Perfeito. E está no circuito, mas Taíque vai pagar, vamos supor, 4 mil por mês. Certo. E eu quero alugar meu imóvel no período do carnaval Mais caro. mais caro. Por exemplo, quero alugar por temporada, 10 dias por 15 mil. Eu posso pré-estabelecer já com Taíque que nessa data ela vai me disponibilizar o imóvel? E eu vou ter que sair nessa data. Se vocês. Pronto. Aí a pergunta sua é: eu posso ajustar isso? Pode, porque o Pode. combinado não é caro nem barato, é o combinado. Tá? Então, eu posso botar no contrato, doutora, que No naquele carnaval, período de carnaval, vaza. Réveillon ou qualquer. Eu Tanto vou ter ela a pode pagar mais devolução, caro, não é isso, Eu vou ter a doutora? devolução provisória do imóvel Perfeito. para que o proprietário possa utilizar o imóvel e locar da forma como ele quiser. E agora, isso é importante, será batido e descontado o valor do aluguel daquele período. Ótimo. Porque senão gera enriquecimento sem causa. No direito não é permitido nenhuma cláusula que ocasione enriquecimento sem causa. Porque entenda, se Taíque era a inquilina e ela está cedendo e devolvendo o uso do imóvel naquele período, e o aluguel é a contraprestação pelo uso do bem, e ela está ali devolvendo o bem naquele período, para que você use do jeito que você entender. Então não tem porquê ela pagar. Ela onerar, né? Exatamente. Então, ela não vai poder responder por o custo. Então, ela tem que ser restituída do valor do aluguel daquele período. Tá. Eu vou falar porque eu já contei minha vida. Uma vez a gente se fez um rodízio aqui de entrevistados. Eu entrevistei Murilo me entrevistou. Ai, que massa. E aí eu contei que minha mãe, e você também sabe, né, que você é amiga da minha irmã, tem casinhas de aluguel no bairro do IAPI. Sei, sua mãe também já assistiu algumas aulas minhas na Pronto. faculdade. Um Já beijo, foi minha aluna. dona Detinha. Beijo. Então, Lindíssima, maravilhosa. minha mãe fazia contratos, mas assim, existia uma questão também da conversa, de, sabe, aquela coisa ali, o IAPI é uma avenida com casas humildes e muitos, deixavam de pagar o aluguel. E isso eu vendo minha mãe passar por aquilo, me causava profunda revolta. Depois que Thaís virou advogada, enfim, as coisas foram se organizando. Mas o que fazer quando a pessoa não paga o aluguel, doutora? Cobrar, minha filha, mas é cobrar judicialmente. Sim. Viu? Vocês têm que entender isso. Não posso ir lá, né? Não, Não assim, não. Você pode. Não posso ir chamar lá. os meios de comunicação. Não. Você não pode existir cobrança vexatória, entendeu? Esse terceiro poder, que são os meios de comunicação, Sim. esse quarto poder, na verdade, que é o meio de comunicação, a gente não pode usar. Tá. A gente tem que cobrar pelo meio judicial. É esse o problema. Na verdade, o que a gente sempre sonhou, no caso, quando eu digo a gente, assim, a Lopes, Cláudia, qualquer pessoa que trabalhe no mercado imobiliário, a verdade é essa, é ter um bom serviço do judiciário que funcionasse. Porque locação era para ser algo extremamente ágil. Não é um processo demorado. Não é um processo demorado. Há muito tempo atrás, eu estive junto ao Secov, algum tempo atrás, e tentamos lá montar um juizado só para questões imobiliárias, porque o processo judicial que envolve locação não é um processo que demande grandes discussões. Ou seja, não é aquele processo que precisa de muita prova, de um grande... Não gera muita dúvida. Não gera né, muita dúvida. A lei é muito clara, a questão é rápida. Então, o Secov chegou àquela época a tentar trazer isso. Na época, salvo engano, quem estava na presidência do Secov era Serginho Sampaio, uma pessoa com quem eu tenho uma excelente relação. Eu fui advogada lá na imobiliária de Sérgio Sampaio, e Sérgio teve essa ideia. A gente chegou a tentar mostrar para o Tribunal de Justiça que isso era rápido, porque as imobiliárias sofriam muito com essa situação. Porque você tinha que fazer o que? Era cobrar e os processos andarem rápidos. Mas não conseguimos isso, porque as pessoas devem pela demora do judiciário em fazer a cobrança. Se eu tivesse um judiciário que em um mês começasse e terminasse um processo desse, você não teria devedor. Hoje, com o passar do tempo, a gente pode olhar com certo otimismo. Está andando mais rápido. A questão da justiça está na prática. Vou lhe ser honesta. Claro. Não posso olhar com otimismo.
A Porque questão da o agilidade. Poder Judiciário na Bahia ainda é algo muito, muito, muito lento. Eu não tenho um número de juízes suficiente, não tenho um número de funcionários suficiente, eu não tenho pessoas envolvidas o suficiente, porque existe uma diferença entre querer e fazer. Você, que é um empresário, sabe, quando você vira no começo de um programa como esse e diz assim para mim, a Lopes só trabalha com em corporações registradas. Você fez uma escolha, não é uma escolha fácil. Perfeito. Você fez a escolha de trabalhar da forma mais difícil, mas você quis pisar num terreno Confiável. confiável. Perfeito. Ou seja, você desejou trabalhar de uma forma séria. Então, é preciso que as pessoas que resolverem entrar na justiça para serem funcionários do judiciário entendam definitivamente o seguinte: fazer concurso público não é pensar em ganhar dinheiro no final do mês. É entender que vai entrar num lugar que não tem a estrutura perfeita e que, para ter a estrutura perfeita, você vai ter que trabalhar muito, mesmo ganhando não o suficiente. As pessoas têm que tirar da mente a ideia de que eu vou ser lá só aquele que vai ganhar o dinheiro. Você vai ser lá aquele que vai ter que construir e inventar uma forma de transformar aquilo ali. Que pena, né? Então, quem ainda não está. Não Porque tá, é não tão tem. difícil assim. É tipo assim, a renda da pessoa e a pessoa atrasa e tem que procurar justiça. Enfim, tenho várias perguntas. Hoje em dia, Vai. claro, mas hoje assim, trazendo um lado que facilita, é tentar fazer, doutora, um aluguel com garantias, né? Aí sim. Isso Aí sim. já facilita mais a vida do proprietário. Muito. Um seguro, Pronto. eu acho o seguro a melhor forma. Contratar, tendo um seguro garantia, é a melhor maneira. Pronto. Essa, porque assim, a gente tem que saber, né, de acordo com a ineficiência às vezes, como a gente vai tentar se blindar mais. Exatamente. Eu acho que você fazer um aluguel hoje sem seguro, na minha opinião, é muito complicado. Você que é do mercado sabe que ter uma consultoria com um bom corretor, eu acho que tudo na vida é importante a gente entender a importância do profissional habilitado. Você, quando está com problema de saúde, você não procura um médico? Uhum. Você, quando está com problema jurídico, você não procura um advogado? Não vai investir no mercado imobiliário sem procurar um corretor. Entende? É esse aspecto que as pessoas têm que começar a entender. Eu não posso resolver fazer aí questões de marketing, de publicidade, sem procurar um consultor nessa área. A gente tem que saber buscar as pessoas competentes em cada setor para fazer o trabalho da forma certa. Doutora, ia depender do aluguel atrasado, assim, da quantidade de parcelas, o inquilino já é despejado? Como é que funciona? Tem alguma negociação? Perfeito. Essa é uma dúvida que normalmente vem. Eu preciso ter quantos aluguéis atrasados para entrar com ação de despejo? Um dia. Pronto. Não quero mais. Você só precisa de um dia. Não quero mais. Só quero um dia. Isso aí que é radical. Não, porque, enfim, é uma questão pessoal. Sei, eu também passei por esse. É uma questão de um dia. Agora, é economicamente viável você ajuizar uma ação com um dia? Não. Aí já é um outro lado. Por quê? Porque o custo de uma ação judicial é alto. Perfeito. Já é um outro aí aspecto. tem muita gente, doutora, que tem dúvida a respeito de compra em apartamento em leilão. Porque a gente pode comprar um apartamento em leilão que está lá desocupado, e a leiloeira já bota que está desocupado, e tem alguns que a gente compra que está ocupado, tem família morando. E existe uma lenda, não sei se é lenda ou não, que se a pessoa só tiver aquela moradia, muito difícil de tirar, desocupar o imóvel. Isso é lenda ou é fato, doutora? Isso hoje é lenda. É lenda, né? Hoje é lenda. A legislação é taxativa. Hoje, por força da legislação, a ação de missão de posse, que é a ação própria para a retirada dessa pessoa, é obrigatório que o magistrado conceda a entrega da posse, né? A entrega da posse, que é chamada emissão de posse, que é a primeira posse, em 30 dias. Como é que acontecem assim os leilões? Como é esse processo? O processo de leilão, ele depende primeiro, porque o que é que você vai entender? O imóvel, você não compra. Você estava pensando aí em comprar um apartamento. Certo. Você resolveu comprar um imóvel financiado. O que é que eu preciso que você entenda? Você não comprou um imóvel, você comprou uma dívida. Vou pagando as parcelas. Pronto. Você acaba de adquirir uma dívida. Se você quitar essa dívida, você vira dona do imóvel. Tá. Por quê? Porque lá no registro imobiliário,
Este bem não é teu. Pertence ao banco. Esse Ao bem pertence ao banco. Você tem a posse justa deste bem, porque você está pagando esta dívida. Uhum. Será justa enquanto você paga. Na hora que você deixa de pagar, essa posse deixa de ser justa e vira injusta, ou seja, deixa de ser de boa fé e passa a ser de má fé. A partir do momento que eu deixo de ser uma posse justa, eu autorizo aquele que tem a propriedade, que posse é diferente de propriedade. Uhum. Posse é uma relação jurídica, ou seja, é o direito de ser o dono. E a propriedade é uma relação jurídica, a posse é uma relação de fato, é ter a coisa em meu poder. Essa propriedade vai me autorizar a tomar essa posse de quem tem. Então, o banco, que é o detentor da propriedade, vai Também fazer... com um dia de atraso? Assim, não. Não. Aí é maior. já tem três, já 3 meses. são 3 3 meses. meses, tá. 3 meses. O banco vai chegar e vai dizer para você o seguinte: você está devendo uma, te notifico. Aham. Deveu 2, te notifico. Deveu 3. Aí ele vai lhe constituir em mora, dizer o que para você? Olha, pague, senão eu vou tomar o bem. Tá. E eu não quero o dinheiro, essa situação, eu quero pegar esse bem e o banco não pode ficar com o bem para si. Aí ele Porque faz o direito do banco é o crédito. O imóvel é ali a garantia da dívida. Tanto que o banco é obrigado a vender o bem em leilão para apurar o crédito dele. Entendi. Certo? Então, o banco toma o imóvel para vender, para receber o crédito dele. O crédito dele, vamos dizer, você está devendo ao banco 500 mil. Estou supondo. Uhum. Se vender no leilão por 500 mil, você pagou ao banco e vai ser uma pessoa feliz, sem dívida. Zerou. Zerou. Se vendeu por 800 mil, o banco fica com 500 e você recebe 300. Mas geralmente é valor menor, não? Quando vai para leilão? Isso, é esse o problema. Se vendeu ao banco por 300 mil, você perdeu o apartamento e ainda está devendo 200. Não Compreendeu? quitou, não sanou o débito. Ou seja, você continua. Agora é uma mulher sem teto e devendo 200 mil, tá certo? Doutora. É cruel, né? É. Mas aí, Mas vamos enfim. lá. Eu comprei seu apartamento lá no leilão. É, Você tá lá essa dentro. ótica que eu queria. Essa questão, vou chegar lá. Comprei o apartamento por 300 mil e você acordou, ó que linda, plena e absoluta, e disse: Deus, eu acordei hoje devendo 200 mil, sem teto, mas ninguém vai me tirar aqui, que essa é a minha única casa. É meu bem de família. Normalmente as pessoas falam isso. Elas têm uma ideia ilusória de bem de família. Não existe bem de família na ideia da impenhorabilidade, ou seja, da perda do bem de família para o financiamento imobiliário daquele mesmo bem. Certo? E aí você vai acordar e eu vou chegar na sua casa como um oficial de justiça em até 30 dias para dizer para você o seguinte: ô meu ser de luz, Vaze. tem uma condição, pronto, clara para te contar. Inha, tchau. Tchau. Vai com Parta Deus. mil. Parta mil, porque essa casa agora é minha. E você vai sair. Certo. Não adianta chorar, não adianta espernear. A lei não é injusta, porque aquela dívida existe e a garantia daquela dívida era o imóvel que não era seu. Te contar, você não era dono do apartamento, você era dona do débito, entendeu? Entendi demais, E ótimo. aí, porque quando a gente compra, a gente não descobre isso. A gente só fica na felicidade da dívida, né? Entendi. Um negócio É, o diferente. imóvel, quando está financiado, está ali, né, alienado a um banco. Mas a Outra gente não forma se que às vê. vezes pode também ir a leilão, né? E pode gerar também uma oportunidade para quem quer comprar imóvel, às vezes Pois mais barato. bem mais né? barato, é. É, tem muita gente que vive disso, comprar Aham. imóvel mais barato. E tem também a questão, às vezes, de atrasar o IPTU, né, doutora? IPTU, condomínio. Olha, eu posso virar Débito uma- trabalhista. Eu posso virar sem teto. Por causa ter de devendo condomínio. Eu condomínio. queria entrar nessa seara Posso dos virar sem condomínios. teto, pensão alimentícia. o Você condomínio- tem filho? Eu tenho uma filha maravilhosa, graças Você a paga Deus. direitinho a pensão Opa! Mais do que direitinho, doutora. Acho bom. Tem uma relação maravilhosa. Dá um beijo para minha filha, Antonella. Então, Acabou de fazer Antonella, 15 anos. Papai pagando direitinho, tá tudo certo. Mas E- assim, pensão alimentícia dá isso também, viu? É o que eu fico verdade. preocupado às vezes, doutora, é assim, ó, porque é muito normal a gente ver pessoas que têm uma boa renda e ninguém, às vezes, deseja passar a ganhar menos, né? Lógico. Mas isso pode acontecer. E aí começa a dever o IPTU.
e acha que o IPTU é um débito fiscal onde nunca vai vir penhorar o imóvel. Penhora. E penhora, né? Eu conheço fatos, né, por trabalhar no mercado imobiliário, de pessoas que perderam a moradia por não pagar o IPTU. Às vezes a prefeitura abre aí, né, algumas janelas de negociação, mas quanto tempo normalmente para poder ajuizar e ir até leilão? A dívida prescreve em 5 anos do IPTU. É uma obrigação. E a dívida do IPTU é 5 mais 5. Eles têm 5 anos para cadastrar na dívida ativa e mais 5 para cobrar judicialmente. Totaliza 10. Agora, lembrando, tudo que essas dívidas de IPTU, de condomínio, são chamadas de obrigações reais, ou seja, elas nascem do direito de propriedade. Então, como ela nasce daquele direito de você ser o dono, aquilo que gerou esse direito garante a própria dívida. Então, o próprio bem que gerou aquela dívida vai ser a garantia da própria dívida. Então, você perde o bem por causa daquela dívida. E devendo condomínio também pode ter ordem de despejo, condomínio também. É porque a gente não chama de ordem de despejo, é a ordem de perda da propriedade. Para poder sanar o débito. E condomínio são quantos? Um só basta. Um só já basta. É porque a gente está falando no direito, né? Mas assim, existe na prática, normalmente o condomínio tem ali um prazo. Negociações. Mas ele pode, justiça. assim, o dia seguinte do condomínio eu posso cobrar. E o condomínio tem a vantagem de poder usar dos juizados especiais para entrar com as ações de cobrança de condomínio. Doutora, tem uma pergunta aqui que é bem específica. Não vou dizer que é muito, que é um pouco, né? Eu sou mas sabe, com certeza. A gente tira a certidão de ônus do imóvel, está lá livre e desembaraçado, e a gente esqueceu justamente o que a senhora falou, de puxar a vida do proprietário. E o proprietário, ele... graças a Deus, não tem nenhum problema na justiça. Ainda não foi estourado nenhum problema na justiça. Eu vendi meu apartamento para Taíque. E, posteriormente, existe uma ação contra mim. Né? Que eu venho a inadimplir alguma obrigação minha trabalhista, enfim. Essa venda já foi realizada e já foi para Taíque transferido. Tem como anular? Esse não, porque é posterior. Não, porque aí ela vai ser uma pessoa que a gente considera compradora de boa fé. Terceiro de boa fé. Caberá a ela, na hora que for questionado com isso, entrar com uma defesa chamada embargo de terceiro, mostrando que ela é um terceiro de boa fé. E ela vai poder provar como isso, exatamente demonstrando que na data que ela comprou, ela puxou todo o extrato e mostrou que estava tudo certo. Então, a data do processo, no caso, é ele que vai decidir se foi... era de boa fé ou não. Perfeito. Olha, eu acho que tem muitas perguntas ainda, mas a gente tem mais ou menos um limite de tempo. Então, já queria te convidar de novo para você voltar. Pode ser? Claro. E eu queria fazer também uma proposta que Murilo nem sabe, mas eu pensei agora de fazer um ao vivo. Para que as pessoas perguntem, porque eu acho que tem tanta dúvida e as pessoas realmente não têm acesso. E eu acho tão importante dispor o tempo para orientar as pessoas. Então, já te agradecendo muito para voltar e a gente fazer aberto ao público com as perguntas ali, no ao vivo, tá? Mas eu tenho só uma última pergunta. Claro. E aí você faz a sua, ainda dentro dessa seara dos condomínios. Tipo assim, briga de condomínio, som alto, isso tudo também é dessa parte do setor imobiliário? Sim. Porque é o que a gente chama de direito de vizinhança. E no direito de vizinhança tem regras próprias, específicas, né, que mostra e que lembra que existe a questão da função social da propriedade, onde mostra que o meu limite está no que começa o seu direito. Então, as regras, eu tenho a liberdade de usar do meu bem, desde que eu não cause transtorno à sua utilização. E aí procura advogado, entra tudo do mesmo processo. Agora mesmo nós estamos lá no escritório, só para você ter uma ideia, com que uma questão bem problemática mesmo é essa, onde apenas, para você ter uma ideia, é uma discussão em torno do limite entre duas crianças. Certo? E dos pais que acabaram chegando a uma situação dificílima. Então, e se você lembrar, teve um seriado há pouco tempo atrás mostrando do problema que existe entre você viver em condomínio e um agredir o outro por causa disso. Então, assim, isso está dentro do direito imobiliário. Eu queria, na verdade, agradecer, né? Eu queria só mais uma, claro, rapidinho. É porque eu morava num condomínio que era classificado como condomínio clube, né? Assim, Murilo? E tinha tinha salão de beleza, e aí uma moradora vendia pão no condomínio.
vendia pão, bolo e, enfim, para mim era bom, né? Mas a vizinha do lado disse que era ruim, que era muito movimento, enfim. Entrava muita gente. E aí botaram na justiça, fechou, mas depois ela teve um ponto na garagem. Conseguiram abrir um ponto para ela e a padaria hoje funciona na garagem. Tipo assim, são vários contratos, residencial, comercial, mas cabe isso nos condomínios? Assim, Se quem o vende condomínio bolo pode? Pode. Se o condomínio tiver dentro do regimento do condomínio, a forma dele ser de multicondomínio, ou seja, residencial e comercial. Mas tem que estar nesse Mas contrato isso. Tem que estar no regimento interno, a autorização. Tá. Nós tivemos esse problema agora em Busca Vida, porque Busca Vida, ele é um condomínio, para você entender, maior, com vários condomínios menores. Então, o condomínio Busca Vida, ele é múltiplo, ou seja, ele pode ter área residencial no regimento e comercial. Tá. Os condomínios internos de Busca Vida são só residenciais. Então, dentro de um desses condomínios residenciais, estava tendo algumas atividades desse tipo. Bastou um reclamar para proibir para todos. Eu sou a favor, não vou mentir. Quem vende coisa dentro do condomínio, para mim facilita a minha vida. Para mim também, mas a gente precisa entender exatamente isso. O vizinho, né? O vizinho tem. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? Mudar a convenção, mudar o regimento. E aí você precisa ver o quórum necessário, que tem que ser 2/3, uma convocação apropriada para isso, para fazer essa alteração. Bom, é isso. Conversamos aqui com a doutora Cláudia Viana, professora, advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Imobiliário. Já ficou o convite, ela vai voltar com certeza ao Panorama 360, né, Murilo? Adorei, doutora Cláudia, muito obrigado. Tá aí, um beijo. Obrigada. Beijo. Dá um tchauzinho ali, doutora. Tchau, gente. Beijão. Tchau.